Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Grupo dos Mega Milionários. Eu sou José Roberto Basílio de Souza e neste vídeo nós vamos tratar de um assunto por demais interessante e importante que vai mudar a sua forma de escolher os números para os seus próximos jogos. Neste vídeo nós vamos falar sobre a repetição de números. Muitas vezes nós, jogadores, e principalmente os jogadores profissionais, aqueles que estudam e jogam de uma forma profissional, são derrubados na repetição dos números. Porque às vezes o número está muito atrasado, sai e de repente ele sai de novo. Então neste vídeo nós vamos estudar a questão da repetição dos números. Vem conosco! Muito bem. Então hoje, fazendo essa reflexão sobre a repetição de números, isso é um fator muito interessante, muito importante para quem joga profissionalmente. É nesse momento aqui que alguns profissionais se perdem. Por exemplo, no concurso 308 e o 309 da Mega Sena, isso aconteceu há mais de 2.000 concursos atrás, e é 2.000 mesmo, 2.082 concursos atrás, que é o seguinte, olha. O 308 deram os números 4, 11, 25, 29, 39, 55. No 309, imediatamente posterior, repetiu 4, 11, 25, 39 e os 55. Ou seja, repetiu 5 números do 308. Mas olha só como foi desastrosa essa situação. 3.001 pessoas acertaram a quina e ganharam R$ 122,53 naquela época, tá? E na quadra, 2.997 pessoas acertaram a quadra e ganharam R$ 122,69. Quem ganhou a quadra ganhou mais do que quem ganhou a quina. Então significa que repetir todos os 6 números não é vantagem hoje. Porque naquela época tinha 3.001 pessoas que acertaram a quina. Ou seja, tinha quase 3.000 pessoas repetindo o concurso anterior. Chegava na lotérica e simplesmente não pensava nada. Copiava o concurso anterior. Mais ou menos umas 2.950 pessoas dessas 3.000. Então o que acontece? Repetir os 6 números não é vantagem, porque se alguém ganhar vai ficar muito frustrado, porque vai ganhar muito pouco. Consequentemente, nós fazemos uma análise aqui, olha, quantos números devem ser repetidos ou podem ser repetidos, é aconselhável que se repita do concurso imediatamente anterior. Por exemplo, no concurso de sábado passado agora, o último, o 2393, não teve nenhuma repetição do 2392. Então aqui, ó, repetiu 0, está com 1.239 e ocorreu, olha. Se o atraso dele é 0 é porque ele ocorreu, correto? Mas onde que está a quantidade ideal que eu devo jogar, repetindo do anterior? Veja bem, repetição de um número do anterior. 938 concursos tiveram um número do anterior. Repetidos 2 números do anterior em 195 concursos. Veja que esses 195, num total de 2.393, ele corresponde a 8,14%. É muito pouco. Então, repetir 2 números do anterior já é um risco grande. Repetir 3, olha aqui, ó, só aconteceu 18 vezes. 0,75%, menos de 1% em toda a história da Mega Sena. Então, vejamos, não é interessante repetir 3, não é interessante repetir 2. O que é interessante, estatisticamente falando? Ou repete 0, ou no máximo repete 1. Essa é a lógica, essa é a moda estatística, essa é a média ponderada da estatística. Então, devemos repetir do concurso exatamente anterior tão somente um número, no máximo 1. Além da repetição de números, eu tenho uma análise de repetição de grupos. Por exemplo,
a repetição de linhas. Quais as linhas ocorreram e quais as linhas estão atrasadas para repetir. Então eu posso fazer essa análise para as linhas no 2393 em relação ao 2392. Todas as linhas se repetiram. Na primeira, o 26 repetiu do 23 do 25, o 27 também, do 23 do 25, o 28 também. O 32 repetiu a linha do 34 e o 38 também do 34. E o 51 repetiu a linha do 53. Então, repetiram todas as linhas no 2393. E aí você vai fazer as suas análises. Quais linhas eu devo repetir nesses grupos? Essa mesma análise das linhas você pode fazer para as colunas ou para a metade das colunas. E então você escolhe o grupo que você quer analisar e você repete números daquele grupo ou não. Se ele está muito atrasado, ele deve acontecer. Se ele está acontecendo com muita frequência, ele vai deixar em algum momento de acontecer aquele evento. São as formas de nós analisarmos as repetições, tanto de números quanto de grupos de números. Você viu como é interessante essa análise da repetição dos números? Como que um número que não está atrasado pode acontecer novamente? Então agora você já tem mais uma ferramenta de análise na escolha dos seus números para os próximos jogos. E eu espero que você tenha a percepção correta para fazer boas escolhas. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, um forte abraço.